Oi, tudo bem, gente? Vocês me ouvem? Oi, Rô, dá pra ouvir? Dá pra ouvir? Tá, ótimo. Oi, Suzy, vou te chamar aí. Ahn, Deixa eu chamar aqui, peraí. Vou chamar a Suzy e vou chamar o pessoal lá de Cachoeira. Ah, ei. Oi, minha querida, tudo A bom? Bruna. A Bruna vai entrar Pelo Instagram da Ama. pelo Instagram da Ama, tá? Eu já adicionei ela, vamos ver se entrou, peraí. Tô chamando ela. Não deu, Bruna? Colocou ali, não Não, deu certo? vou chamar de Quer novo. tentar pelo teu telefone, Bruna? Tô chamando ela de novo. Ah, agora. Ah, não, tá escrito que não tá conseguindo. Ela Tá, pode, Bruna, tenta ela pelo pode telefone, vamos ver. pedir. Vamos lá, né? Tudo é teste. Tudo tem uma Não, primeira tudo vez na bem. vida. Ela pode pedir para ser moderadora, aparece ali embaixo. É, porque eu amo a Entendeu, Bruna? Cachoeira do Sul. Ah, deu certo, deu certo. Tá virado, né? Tá virado, é. Ah, isso. Tudo bom? Tudo bom. Gurias, a gente vai Eu, ter que fazer um esquema de quem não tiver falando, desliga o microfone, senão fica dando eco. eu não consigo ver vocês duas, eu estou só me enxergando. É mesmo? Tu tá enxergando nós duas, Bruna? Não também? E a galera tá nos vendo? Porque se a galera estiver vendo todo mundo, tá tudo bem. Vocês estão vendo todo mundo? Eu tô vendo. Tu estás vendo, Tô, Marta? tô vendo. Rochelle, vocês enxergam nós três? Sim, ó. Tá bom, tá Tá. tranquilo. Para Então mim não tem vamos, problema, vamos, não preciso ficar vendo, tá tudo bem. vamos no tato. Isso aí. Bom, gurias, três mulheres. Ó, Fábio, tô usando o teu suporte de lives. A Fábio que me deu o suporte de telefone aqui que eu não tinha, eu ficava segurando na mão. O pessoal deve estar estranhando que hoje eu não tô no carro, porque eu faço as lives de quarta no carro quase todas, porque os meninos estão no futebol e eu fico no carro. Mas hoje não teve futebol. Eu fiquei atendendo até agora e aí a live é de casa. Ficou um pouco mais simpático o ambiente. Bom, meninas, é um prazer, né? Todo mundo junto aqui. A ideia hoje, eu vou deixar as meninas falarem, porque a ideia mais é elas colocarem questões e eu responder. Adorei o convite, para mim sempre é um prazer, tá? Conversar com entidades, Ó, o Conrado, querido. Oi, Conrado. Com entidades, com pessoal que tem alguma questão, dúvida, enfim. Então, quem quiser fazer uma live, responder, fazer perguntas, para a gente ter várias respostas diferentes, caixinhas de perguntas que nem vocês fizeram, é sempre um prazer, tá? Eu chamei do meu Instagram porque eu não estou conseguindo aceitar ninguém. Então acaba que todas as lives têm chamado eu do Instagram, porque é o único jeito que eu consigo me conectar. Eu já
Eu tirei, desinstalei, instalei o Instagram e não consigo. Mas enfim, vou passar para vocês, meninas, a palavra, tá? E estou aqui disponível para esclarecer todas as questões que surgirem aí. E agradeço o convite. Boa noite, doutora Marta. Eu disse para a Suzy que eu não vou fingir costume, porque a gente está bem nervosa em fazer, né, em conversar. Mas vai ser um bate-papo mesmo, tá? A gente tem algumas perguntas sim, algumas dúvidas. Eu vou me apresentar primeiro. Meu nome é Bruna, eu sou presidente da AMA, Associação Municipal dos Autistas de Cachoeira do Sul. A AMA foi fundada há mais ou menos um ano atrás. Nós temos alguns projetos, fazemos alguns atendimentos e fazemos o acolhimento às famílias também. Vou deixar a Suzy se apresentar também para o pessoal. Suzy, trancou. Não, eu desliguei o microfone Tá. para não atrapalhar. Deu. A gente fica muito feliz, é claro, né? É um momento, a gente está vivendo aí durante este mês de abril um tempo de conscientização, de diálogo, de conversa, de troca de informações que a gente acha muito importante. O papel da AMA nesse acolhimento às famílias e nesse processo de entendimento pós-diagnóstico é muito importante aqui na cidade. A gente tenta, de alguma forma, dentro da associação, dar um pouco de suporte e essa informação, através de uma médica que tem tanto conhecimento quanto a doutora Marta, é um brinde na vida da gente, né? É uma benção. A doutora Marta é uma pessoa, uma médica que se formou, neurologista, ela tem as especializações dela, ela estudou muito sobre autismo, ela vai poder ajudar muitas famílias. É uma pessoa também que PhD em neurociência, é uma mulher que está acima da média no conceito de boa médica, porque ela tem, além de muito conhecimento, um coração generoso e uma forma muito gentil de lidar com os familiares e os seus pacientes. Então, eu espero que a gente tenha uma noite muito agradável, que a gente possa trocar aqui informações e tentar, de alguma forma, ajudar, né, as pessoas que estão aí procurando saber um pouquinho mais. Eu sou a Suziane Dias e eu sou a mãe de Conrado e de Mariana. Mariana, uma pessoa com deficiência intelectual e autista, nível 2 de suporte. Bruna, só uma pergunta, tu também é mãe de autista ou não? Sim, eu sou mãe de uma adolescente de 14 anos neurotípica e um menino de 7 anos autista, nível 1 de suporte. Tá, ótimo. Então tá, agradeço a apresentação. A Suzy é uma pessoa muito querida para mim há anos, que eu conheço a Suzy e a família inteira, que eu adoro. Acho que quem lida com crianças e com famílias atípicas tem que estar realmente preparado e de coração e mente abertas e disponível, e eu tento fazer isso da melhor maneira possível. Obviamente, às vezes a gente falha, como todo mundo, mas a minha intenção é sempre a melhor de todas. E agora eu fico super disponível aqui para a gente falar dos assuntos que vocês quiserem. Doutora, a gente vai começar então com uma questão que surgiu, tá, entre nós, as famílias, que é qual a primeira orientação após o diagnóstico do autismo? Qual a primeira orientação de a questão da família, né? Como a família pode lidar? Porque a gente tem notado que as famílias têm chegado muito fragilizadas para nós, né? Nesse primeiro momento, né, do diagnóstico, elas chegam sem saber o que fazer, sem saber quem procurar. Então, do ponto de vista médico, né, clínico, qual a primeira orientação? Tá, ótima essa pergunta. Tem várias famílias que acabam me procurando justamente porque receberam um diagnóstico de um filho, o filho é autista. E era isso. E daí a pessoa fica completamente perdida. Tá bom, e o que eu tenho que fazer? Tem remédio? Se trata? Não se trata? Precisa de aba? Precisa de físio? Precisa de fono? Então, muitas famílias já chegam com diagnóstico, tá? Mas com mil dúvidas de como prosseguir nessa caminhada, porque não sabem muito bem o que é necessário. E aí, obviamente, num primeiro encontro com uma criança autista e com uma família autista, a gente tenta fazer
um apanhado geral da situação e direcionar da melhor maneira possível. Às vezes isso não é possível num primeiro encontro, ou às vezes rapidamente as necessidades da família e da criança mudam. Então, o contato com a família frequente acaba sendo necessário porque as necessidades das crianças vão mudando ao longo do tempo, tanto para melhor quanto para pior. Na grande maioria das vezes, a gente tem evolução com as terapias e não evolução da condição. Evolução com as terapias, a criança começa a ficar melhor e aí a gente consegue diminuir a quantidade de terapias, a gente consegue diminuir a frequência das terapias, mas obviamente só depois de reavaliar essa criança, tá? Então, para ser bem objetiva na resposta da pergunta, o que fazer após um diagnóstico, tá? É pedir para a pessoa que fez o diagnóstico, tá? Seja ela quem for, e provavelmente quem vai fazer o diagnóstico vai ser alguém da área médica, porque quem faz o diagnóstico, quem firma o diagnóstico é o médico, apesar de muitas vezes a fono, a família, a psicóloga, a fisio desconfiarem, né? Quem tem que fechar o diagnóstico é o médico. Então, quando o médico fecha esse diagnóstico, o que a família deve fazer é pedir ajuda para organizar as reabilitações, tá, doutora? Meu filho é autista nível 2 do porte. O que eu preciso fazer por ele agora? E aí vai depender muito de cada pessoa, tá? Do nível de suporte, do nível de, do tipo de sintomas que essa criança apresenta, do tipo de necessidade que essa criança apresenta. Não é toda criança autista que precisa de fono, físio, TO e aba. Não. Tem crianças que não precisam de físio, tem crianças que não precisam de fono. Terapia comportamental, aba, Denver, play, e terapia ocupacional com integração sensorial, a grande maioria precisa, tá? Em algum momento da sua vida. Mas fisioterapia, por exemplo, e fonoaudiologia vai depender muito de cada paciente. Então, a primeira coisa que as famílias devem fazer quando recebem o diagnóstico é procurar alguém que entenda do diagnóstico, ou o próprio médico que deu o diagnóstico, ou algum outro, para que ajude essa família a organizar as reabilitações nesse primeiro momento. A gente tem uma pergunta aqui que é uma coisa que eu converso muito e que a doutora Marta, que já me conhece, sabe, assim, que é uma preocupação que eu tenho, da gente tentar fazer com que flua isso bem dentro dos núcleos. A gente recebeu, então eu repasso aqui, o que a ciência, né, diz, o que a doutora teria a nos dizer sobre o papel da família no desenvolvimento dessa criança autista e o que o núcleo familiar, e qual é a importância desse núcleo para esse desenvolvimento. Porque as pessoas ficam um pouco focadas na questão terapêutica, que é importantíssima e que a gente necessita de conhecimento específico, mas o que dentro de casa, como a gente pode agir dentro de casa para auxiliar os nossos filhos, né? Ou a nós mesmos, quando recebemos o diagnóstico, ou a pessoa que está próxima a nós. O que tu tens a dizer para a gente a respeito disso? Bom, a família é a peça-chave de qualquer criança ou adulto com autismo, né? No momento que se faz um diagnóstico de autismo, a gente precisa que a família abrace aquela causa, né? Porque se a gente não tem uma família proativa, uma família presente, dificilmente a gente vai ter bons resultados, especialmente se a gente estiver falando de crianças pequenas. Quando a gente está falando de adolescentes, adultos, são pessoas, níveis 1 de suporte, por exemplo, são pessoas que já conseguem, por conta própria, funcionar um pouco melhor. Mas se a gente estiver falando de crianças pequenas, independente do nível de suporte, mesmo que seja nível 1 de suporte, a gente precisa de uma família que se envolva com o tratamento. E não é só para levar nas terapias, foi o que a Suzy disse. Óbvio que é importante ir nas terapias, óbvio que é. Mas não é para ser meio de transporte. Alguns pais me falam, eu sou mais Uber do que qualquer outra coisa.
Porque eu fico indo e voltando das terapias, só que eu não sei nada que está acontecendo com meu filho. Porque eu sou o Uber do meu filho. Então, assim, o nosso objetivo não é que os pais sejam Uber, né? O nosso objetivo é que os pais aprendam com os terapeutas como é que eles podem estimular ainda mais os seus filhos. Por isso que a gente pede que as equipes participem, que tragam as famílias para participarem das reabilitações. Isso não significa que aquela mãe tem que entrar em todas as sessões e ficar do início, meio e fim da sessão. Não é isso. Mas que tenha um feedback, que tenha algum tipo de sugestão de atividades, que tenha algum tipo de retorno de evolução do seu filho e que traga as dúvidas para os terapeutas. Então, assim, hoje, por exemplo, eu recebi uma família que me falou assim, doutora, a gente fica muito perdido quando ele começa com algumas questões, né, com algumas colocações mais opositoras, e a gente não sabe se a gente briga, se a gente cede, se a gente chama para conversa, se a gente põe de castigo. Então, essas orientações gerais de dia a dia, as famílias precisam ter. Porque com crianças típicas já não é fácil. Se a gente pega uma criança típica, as recomendações são outras. Então, os terapeutas, eles precisam fazer esse papel de aconselhamento parental, de ajuda das famílias do que fazer perante tais situações, tá? Então, isso é papel dos terapeutas, ajudar as famílias. Mas se a família não for proativa, se a família não chegar e falar, não, eu quero saber, ou chegar na escola, a Suzy sabe bem, né? Chegar na escola e dizer, olha, como é que é o plano educacional do meu filho? Eu quero ver o plano, eu quero ver a avaliação, eu quero ver quem é que está trabalhando com meu filho no AEE, o que estão fazendo no AEE. Então, assim, se a gente, como família, não se coloca numa posição proativa, normalmente as terapeutas que têm muito trabalho acabam deixando de lado algumas orientações. Então, a família precisa ir em cima, precisa cobrar, precisa pedir resultados, precisa pedir orientações. E, acima de tudo, né, a família precisa entender que, por mais que muitas vezes a gente fique reativo em relação a um familiar atípico, porque às vezes a gente está exausto, aquela criança é agitada, aquela criança é agressiva, aquela criança é opositora, aquela criança não entende o nosso chamado, e a gente está exausto de um dia inteiro, a gente fica sem paciência e dá vontade de mandar tudo longe. Só que a gente tem que, nessas horas, botar a mão na consciência e falar assim, não, só um pouquinho. Ele não está entendendo. O nível de compreensão, o nível. Não, isso não quer dizer que é inteligente ou burro, gente, vejam bem. Mas é a forma de compreensão dessas regras sociais, das nossas formas indiretas de nos comunicarmos, nós típicos. Os atípicos muitas vezes não entendem. Então a gente precisa se dar conta de que para eles é tudo mais difícil e de que a forma que eles recebem as informações do mundo, tanto as informações verbais, quanto as informações visuais, quanto os cheiros, quanto as temperaturas, é diferente da gente. Então não dá para a gente presumir que aquela pessoa autista que faz parte da nossa família está entendendo que nem nós. Então a gente precisa respirar fundo, contar até 20 e ter paciência. Doutora, eu faço muitos acolhimentos, né? Recebo muitas mães. E um questionamento, um desabafo, assim, bem frequente delas é que elas não conseguem se conectar com o filho. Não conseguem brincar, não conseguem ajudar com os deveres da escola. Parece que aquela criança não se encaixa, não está dentro daquela família, né? Tem alguma dica, alguma coisa que a gente possa dizer para essas mães, né? Como se conectar com esse filho, como apoiar, como ajudar ele? A gente fala aqui em crianças, né? Mas a gente sabe, temos adolescentes, jovens, adultos, né?
autistas, então eu gostaria de tentar entender mais, assim, que como que a gente pode fazer para criar esse vínculo, esse laço com essa pessoa autista. Sim, assim, essa é uma pergunta difícil, né? Quer dizer, essa é uma resposta difícil, porque vai depender muito de cada pessoa, né? Tem pessoas autistas, diferente do que se imaginava antigamente, que são extremamente sociáveis, que a gente, ah, não, mas para ser autista tu não pode falar com ninguém. Os autistas não gostam de pessoas, né? Não é isso, né? Tem muitos autistas que adoram pessoas que são sociáveis, que chegam, que tentam participar. Então, assim, esses é muito mais fácil. Mas tem autistas que são esses casos mais clássicos que a gente conhecia antigamente como os autistas típicos. São pessoas que normalmente têm mais vínculo com objetos do que com as próprias pessoas. Por quê? Porque para eles é muito mais fácil a lida com uma coisa inanimada do que com alguém que está ali requisitando, que está ali perguntando, que está ali se mexendo, que está fazendo barulho, que tem cheiro, que tem som. E aquilo ali desregula, porque a pessoa autista ela recebe essas informações de outra forma. Então é muito mais fácil lidar aqui com uma garrafa do que com minha mãe me falando no meu ouvido. Bom, existe uma dica que é universal, independente da idade do autista. Se a gente quiser começar uma conexão com essa pessoa, tenha ela menos de 1 ano de idade, até 60 anos de idade. A melhor forma de começar a se conectar, a ter um vínculo com aquela pessoa autista, é seguir a liderança daquela pessoa. Então, se a pessoa tá ali mexendo na garrafa e eu chegar e ficar convidando para jogar futebol, vamos jogar futebol, olha aqui a bola, vem jogar futebol com a mãe. E ele tá ali mexendo na garrafa. Eu, não, fulaninho, vem jogar futebol. Ah, não, ele não quer jogar futebol. Então, fulaninho, vem aqui, ó, brincar com o bichinho de pelúcia. Vem, olha aqui, au, 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 o cachorro, au, 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 au. E ele tá lá. Então, assim, não adianta eu ficar com o palhaço, com a bola de futebol, com qualquer coisa, se o interesse no momento é a garrafa. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar na brincadeira, eu vou seguir a liderança daquela pessoa, eu vou seguir o interesse daquela pessoa. Então ele tá ali com a garrafa, eu quero começar a me conectar. Ah, tu tá com uma garrafa na mão. Uau, uma garrafa de tampa verde, eu vou pegar uma também. Eu vou lá na cozinha, pego a minha garrafa e começo a imitar. Ah, agora a gente virou a garrafa de cabeça para baixo. Agora me empresta a tua garrafa que eu te empresto a minha. E a gente troca as garrafas. E daí a gente fica se conectando, daqui a pouco vocês vão ver que vai ter uma troca de olhar. Aquela pessoa que tá ali, ela tá pensando, bom, essa pessoa que tá aqui comigo, ela tá fazendo o maior esforço para ter uma troca comigo. E ela tá entendendo que meu interesse aqui é na garrafa. Então ela merece que eu olhe para ela, porque a gente está se conectando. E aí começa a conexão. Ah, doutora, mas se meu filho tá lá estereotipando, eu não posso ficar estereotipando com ele para reforçar. Pode e deve. Se teu filho tá caminhando de um lado para outro dentro de casa, fazendo flapping com as mãos, tu vai caminhar com ele e vai fazer flapping com as mãos até vocês criarem uma conexão. E é óbvio que depois que essa conexão for criada, a gente vai tentar desfazer essa estereotipia, a gente vai aumentar o nível de solicitação para essa pessoa. Mas num primeiro momento em que a conexão ainda não está estabelecida, não adianta a gente convidar para jogar bola uma criança que está rodopiando uma garrafa. Então a dica é, independente da idade e do nível de suporte do seu filho, ou do seu familiar, ou do seu amigo, do seu esposo, enfim que for, quando a gente quer criar uma conexão, a gente tem que observar aquela pessoa, entender o interesse daquela pessoa e entrar naquele interesse, seguindo a liderança daquela pessoa. Pode ser girando garrafa, pode ser caminhando em volta da mesa e fazendo flapping com as mãos. Pode, não tem problema nenhum. Isso é só para criar o vínculo, estabelecer um vínculo. E é interessante, sim, eu vou usar o exemplo da Mari, tá? A Mariana foi uma criança que nunca gostou de brincar de boneca. A gente tinha
umas dificuldades com essas coisas, os gostos dela sempre foram mais voltados para o esporte, bola, tudo junto. E ela começou a se interessar pelos bonecos Max Steel do Conrado, quando o Conrado era pequeno. E ali a gente começou a criar uma conexão, inclusive, para contar histórias, porque o boneco ajuda muito a gente nessa questão de aumentar vocabulário, de criar histórias e de trazer alguma situação, né, que possa ter acontecido durante o dia. E então, através dos bonecos Max Steel, e ela começou a criar um vínculo com super-heróis, e aí a gente comprar boneco de super-herói, a gente conseguiu trazer a boneca da Mulher Maravilha e outras, e ela começou a curtir e a gostar. E hoje ela usa bonecos, e eu sei que são histórias do cotidiano, porque ela conta histórias como, tipo lá no colégio, fulano e fulano, tipo lá na terapia, fulano e fulano. Então, demorou muito tempo para isso acontecer. Não é uma coisa rápida, mas é uma coisa possível, né? Só que a gente tem que estar dando a oportunidade ali, tentando E naquele esse momento. exemplo da Suzy, ele é interessante porque, assim, muitas vezes é mais fácil para o autista falar na terceira pessoa. Então, de repente, por exemplo, para a Mari contar uma história dela, é muito mais fácil ela usar uma boneca Vai, e dizer: vai lá. ah, a boneca tá triste porque hoje na escola o boneco puxou o cabelo dela. É muito mais fácil para ela se comunicar assim, né? Tanto é que muitos autistas usam, não se referem a si mesmo como eu, se referem a si mesmo como a Marta, a Suzy, a Bruna, né? Ah, a Marta hoje tá chateada, né? É muito mais fácil tu botar na terceira pessoa, porque existe uma separação. Quando é eu, é muito mais difícil da pessoa colocar esse tipo de pedido de ajuda. Então, os bonecos eles servem para isso. Mas às vezes, para a gente chegar no boneco, a gente tem uma longa caminhada, né, Suzy? Que começa girando a garrafinha, entendeu? E aí depois a Muita garrafa. paciência. Muita paciência. Mas a melhor forma de conectar é: doutora, mas olha só, tem um problemão. Esse é um bom exemplo, tá? Para autistas nível um de suporte mais velhos um pouco. O meu filho passa o dia no videogame. Eu não consigo tirar ele do videogame. E eu só consigo falar com ele por meio do videogame. Ok? É um veneno o videogame o dia inteiro, é um veneno. Mas a gente vai começar a conexão com o videogame. Vamos lá, vamos jogar juntos. Ah, agora é minha vez, agora é tua. Tá bom, vamos jogar mais uma partida? Vamos, mas primeiro a gente vai combinar de almoçar juntos. Sem tela. Depois a gente pode jogar 2 partidas seguidas. E aí a gente começa a conexão através do interesse comum, deixando a criança liderar, fazendo trocas. E a pessoa começa a dizer, bom, tem coisas mais bacanas do que jogar videogame. Conversar com meu pai, almoçar com meu pai, dar uma caminhada com meu pai, andar de bicicleta com meu pai. Depois pode entrar o videogame aí como reforçador, tudo mais, sim. Então, assim, mesmo o videogame, que é o grande vilão, ele pode ser uma bela de uma porta de entrada, tá? Para essas conexões. Perfeito. Tem uma pergunta que foi feita também a respeito dos genes familiares. Tipo, uma mãe com epilepsia, um pai com TDAH, as chances que existem, porque as pessoas fazem esses questionamentos. Será que tem alguma coisa a ver com o que a gente tem, com o que a gente trouxe, com a carga, né, genética que vem da família, ou de algum pai, tio e etc. Então, existe essa dúvida entre as famílias. O que a gente sabe hoje em dia, assim, né? Existem muitas pesquisas, muitas pesquisas em andamento em relação às causas do autismo, né? Por que aumentou tanto o número de casos? Quais são os fatores ambientais relacionados? E tem várias coisas que ainda não são claras para gente, né? Acredita-se hoje em dia, por exemplo, que aumentou tanto o número de casos porque os critérios diagnósticos mudaram. Pessoas que antigamente não tinham diagnóstico de autismo e que hoje têm um diagnóstico de nível 1 de suporte, não tinham antes porque não existia o diagnóstico nível 1 de suporte. Para a gente fazer um diagnóstico de autismo, a pessoa tinha que ser de 2 para 3, e aí era autista. Qualquer outra coisa era outro diagnóstico que se dava, ou não se dava diagnóstico nenhum, né? Então, esse é o principal motivo para aumentar o número de diagnósticos. Mas tem fatores ambientais, poluição, baixo ganho de peso materno, fumo materno, uso de drogas, pai idoso. Existem várias coisas que são estudadas, que podem existir essa relação, mas que não estão comprovadas ainda que existe essa relação direta. Mas uma coisa que a gente tem certeza absoluta são os genes, né?
E sabe-se hoje em dia que a grande maioria dos casos é genético ou epigenético. O que significa isso? Até 95% das vezes, o autismo ele é genético. Se a gente for fazer um genoma, que não é feito no dia a dia em lugar nenhum do mundo, mas se a gente for fazer um genoma em todos os autistas, a chance da gente achar um gene responsável pelaquela condição é de 95%, tá? Qual é a chance desse gene ter sido herdado de um pai ou de uma mãe? Essa chance é de 85%. Então, esses 10% aí, eles são de mutações novas. Então, não passou pela família e teve uma mutação no gene e apareceu o autismo naquela família por uma mutação nova, 10% das pessoas, tá? De qualquer forma, muitas vezes não é só o gene. Ah, eu herdei o gene, eu vou ser autista. Não. Existe a epigenética, que são os fatores ambientais que vêm desde a barriga. Aquela mãe era muito estressada, aquela mãe tomava remédio, aquela mãe fumava, aquela mãe sofria maus tratos, até ambientes externos. Foi prematuro, teve que ficar entubado, teve que tomar medicação quando nasceu, teve um AVC quando nasceu. Então, tudo isso que é o ambiente, desde a geração lá do embrião até a saída para o meio externo, são fatores que a gente chama de epigenéticos, fatores que têm o poder de mexer naquele gene e tornar o autismo presente, nível 1, nível 2, o nível 3, tá? Então, não é só o gene, mas sim uma gama de fatores que estão associados à manifestação do autismo nesse gene. Lembrando que a gente conhece mais de 200 genes já relacionados ao autismo, tá? E existem muitos outros que ainda não são descobertos, que estão em pesquisa. Lembrando que ter um gene relacionado ao autismo, uma mutação nesse gene, não necessariamente te torna autista, tá? Vai depender dos fatores externos, vai depender da penetrância desse gene, tá? Às vezes a penetrância desse gene faz com que tu seja TDAH, não autista. Às vezes tu vai ser superdotado e ter altas habilidades, e não autismo. Às vezes tu pode ter epilepsia e autismo. Então, assim, não é tão simples assim, eu tenho o gene, eu sou autista. Não. Ah, doutora, meu pai é autista, meu irmão é autista, se eu tiver um filho, meu filho vai ser autista? Existe mais chance do que a população geral? Sim, claramente existe um gene hereditário na família. Mas a gente só vai saber, vai depender de várias coisas. Quem é essa barriga que está gestando, quais são os fatores externos para esse bebê. Então, não é uma matemática tão clara assim, tá? Mas, obviamente, o grande fator causador do autismo é genético e não necessariamente hereditário, tá? O doutor Paulo Liberalesso falou num vídeo dele e me chamou muita atenção na questão epigenética, a questão das bilirrubinas, do estudo das bilirrubinas. E na hora eu me lembrei, porque a Mariana teve, né? De uma das questões que não se falava e que hoje está se falando a respeito disso. As do Kernicterus. bilirrubinas que causam amarelão, assim, para ser mais clara, né? As pessoas não lembram. Que é o Kernicterus, né? Só pra gente... Eu sei que não foi uma questão, mas as pessoas vão ficar meio intrigadas com essa tua colocação. Assim, o amarelão, né? Ele pode ser normal, mas ele tem tipos, tem épocas de normalidade e tem quantidades de bilirrubina, que é o que leva o amarelão no bebê, que são normais ou não. Então, a gente tem que ficar de olho no amarelão, sim. Por quê? Porque dependendo da época que ele acontece e do quão grande ele é, do teu quão amarela a criança tá, pode existir uma impregnação das bilirrubinas nos núcleos da base, que são uma região do cérebro, e isso pode estar relacionado à paralisia cerebral, isso pode estar relacionado ao autismo, isso pode estar relacionado a outras condições neurológicas. Então, uma das coisas que a gente tem que cuidar, tanto é que a gente pergunta para as famílias, houve algum problema na época do pré-natal ou no pós-natal imediato, porque a gente tem que considerar essas situações como causadoras de autismo também. A Mari teve as duas, né? Os dois tipos. É uma possível causa, né, Suzy?
É. Mas eu não procuro a causa. Então aí. Bruna, tu tens uma questão aí da. Doutora, eu quero tirar a camiseta da presidente agora e perguntar como mãe. Né? O meu filho tem uma questão das telas. Eu sei que é um assunto polêmico, eu sei que é um assunto bem complicado, mas ele tem uma questão de só comer com a tela. Se tirar a tela, consegue ficar 12 horas sem comer tranquilamente. E claro que eu não faço isso, né? Mas me deu uma luz no fim do túnel aí. O que eu posso fazer para conseguir conciliar isso e conseguir ir retirando aos poucos, que eu sei que, né, é um processo mais lento, mas eu precisava eu precisava perguntar isso. Bom, essa pergunta, não só em relação à alimentação, mas em relação a várias outras coisas, é muito comum, né? Tem muitas crianças que chegam no consultório e ficam andando de um lado para outro, assim, e eu pergunto, e ele não para? Tem alguma coisa que faça o teu filho parar? As telas. Ele só para se ele estiver na frente da televisão, do iPad, do celular, enfim. E isso é bem comum, tá? Então, as telas, elas acabam sendo um problema para nós, reabilitadores, e um alívio para os pais. Porque, bom, eu só consigo fazer alguma coisa se meu filho está nas telas, senão ele fica me chamando, fica quebrando as coisas, fica caminhando de um lado para o outro. E se eu boto ele na frente da televisão, eu consigo fazer uma comida, eu consigo arrumar a casa, eu consigo atender meu outro filho. Então, a gente não pode demonizar as telas no sentido de que, não, é proibido na tua casa, não usa mais tela e acabou a tua vida. Não, né? A gente tem que usar as telas em nosso favor. Mas existem pessoas que estão completamente dependentes da tela. Lembrando que as telas, elas são muito estimulantes, porque a gente tem muita luz, a gente tem muito brilho, a gente tem muito som e a gente tem muito movimento. E isso chama a atenção da maioria das pessoas. E aquilo ali é uma forma de liberar dopamina. E aí aquele cérebro fica mais ativo e quer mais, e quer mais, e quer mais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem nas telas um respiro para famílias, a gente tem uma preocupação para essas famílias, né? E aí a gente tem que ter bom senso, né? Em crianças mais leves, níveis 1 de suporte, crianças típicas, crianças com TDAH, a gente tem que tentar fazer combinado, por mais difícil que isso seja, tá? Combinados de, na tua idade, o permitido de tela por dia são 2, 3 horas, a gente vai cumprir esse permitido, vamos organizar como, e aí fazer organizações e dar outras opções para as crianças. Aqui na minha casa, assim como toda casa de que tem criança, é um problema. E a gente faz combinados e eles já entenderam os combinados. Porque simplesmente é assim que funciona, não é assim e é assim. Mas para a gente chegar nesse combinado, teve toda uma função aí, né? Eu estou separada dos pais dos meus filhos, então, assim, na casa do pai é diferente, na casa do pai do outro é diferente. Por que que na casa do meu pai eu posso? Porque, bom, eu não posso mandar na casa dos pais de vocês, mas na minha casa a coisa funciona assim. Bom, para chegar nisso, teve muito trabalho, tá? Então, a minha sugestão para os níveis 1 é combinados. Combinados com reforçadores, combinados com coisas bacanas. Ó, se tu cumprir o combinado, a gente vai no shopping tomar um sorvete, ou a gente vai fazer um programa diferente no final de semana. Tem que pensar em coisas que são reforçadores para os filhos de vocês e tentando fazer combinado, tá? Para as crianças mais graves, a gente não consegue fazer esses combinados. E aí, a gente tem que começar a tentar substituir, tá? As telas por outras coisas prazerosas para eles. Então, o meu filho só gosta de tela ou de Lego, tá bom? Então, mais Lego, menos tela. O meu filho só gosta de tela ou de bola, então mais bola e menos tela. E aí a gente ir fazendo essa troca lentamente. Quando as crianças são seletivas severas, tá? Tem seletividade alimentar severa e só se alimentam na frente da televisão, eu não tenho nem coragem de pedir para um pai, para uma mãe, falar assim: não, tira a tela e teu filho que não coma. Eu não sei como dizer isso, porque eu faria a mesma coisa.
Então, assim, obviamente, vamos usar telas para comer, mas que fique combinado que assim que acabar de comer, vamos desligar a televisão. Ou que tem que comer tudo para poder ver a televisão na próxima refeição. E é assim, gente, não existe uma fórmula mágica. É um problema bem complicado. Lembrando que essas pessoas, especialmente as crianças que têm TDAH associado, elas têm uma tendência à adição a qualquer coisa, a vícios. E eu tenho tido vários pacientes que estão aditos a telas e que estão tendo que fazer abstinência de telas, tá? Então, é uma preocupação, é um cuidado. Crianças que não querem mais ir para a escola, que a gente não está conseguindo levar para as terapias, que querem ficar na frente do computador jogando, e daí se desregulam, se desliga, daí não tem noção de se é dia ou se é noite, e isso precisa ser trabalhado. Mas, obviamente, isso são casos extremos, né? Só que, assim, é um processo de troca. Não é de um dia para a noite, nunca mais tem tela, não. É um processo de troca, sempre pensando quais as trocas podem ser positivas para aquele menino, para aquela menina. E, assim, quando é um caso, por exemplo, de seletividade, não seja o caso do teu filho, mas de seletividade alimentar severa, vamos deixando a tela com combinados de tela na comida e tá tudo bem, tá? Desde que a criança coma, obviamente. Vocês viram que a gente tá falando, tem várias pessoas colocando aqui, na minha casa tem, na minha casa tem. É um problema, é um grande problema da geração atual, especialmente depois da pandemia, né? Porque teve aquela Não loucura é da só os pandemia atípicos, né? Os típicos também. também. Não é só da questão Não. atípica. Tem algumas coisas, primeiro, assim, eu queria que sobrasse um tempinho, tá? Que a gente administrasse isso, porque eu gostaria muito que tu falasse do iPlay, do brincar em casa, da questão que os pais podem ajudar a desenvolver as capacidades dos filhos. Porque eu sempre digo muito isso, assim, não importa o que diz nos papéis, não importa os laudos, vamos além disso, vamos reforçar as potencialidades de cada uma dessas crianças e vamos acreditar em coisas que são, né? Vamos acreditar em milagre que a gente possa trabalhar em casa e ajudar muito. Eu não me foquei muito nos papéis, né? Eu fui desenvolvendo coisas que eu nem sabia que eu estava desenvolvendo. Tem questões assim, ó, além desse brincar que eu queria te pedir para falar, as pessoas têm um pouco de dúvida de como usar a comunicação alternativa, aumentativa, tem nomes, né, para elas lidarem com os não verbais, e sobre a importância da físio oral, porque as pessoas acham que toda a criança não verbal precisa de fono. E eu sei que existe toda uma questão muscular, orofacial, que precisa ser desenvolvida, porque algumas crianças têm, inclusive, problema de deglutição devido à falha muscular, né? Que envolve todo o processo. Tá. Então, eu vou começar com a questão da físio, daí eu vou passar para o que mais perguntou? Desculpa, Suzy. Comunicação, tipo Comunicação de comunicação que pode usar. aumentativa Porque e as duas coisas têm a ver com os não verbais, né? Tá. Primeiro, assim, não adianta a gente tratar uma criança, por exemplo, que tem um tônus muito baixo, um tônus muscular muito baixo, e isso é bem comum em crianças autistas, com aba, com fono, com comunicação aumentativa. Se a gente não tem uma criança que tem uma estrutura muscular capaz de engolir, capaz de se comunicar. Então, claro que essa é uma avaliação que precisa ser feita pelo médico e, consequentemente, pela fono ou pela físio, para ver o que a gente precisa trabalhar. Eu pego muitas crianças que vêm encaminhadas de outros profissionais que estão com 30 horas aba, mas que têm um tônus horroroso, que não conseguem nem fechar a boca direito, que são não verbais. Ah, mas faz 30 horas aba, mas nunca foi trabalhado o motor daquela criança, tá? Então, sim, um corpo, ele não funciona, nem o cognitivo de um corpo funciona bem se ele não tem uma estrutura física bem formada. Então, muitas crianças, a gente tem que começar pelo mais basal de tudo, que é a fisioterapia. E não é só a fisioterapia da boca, é a fisioterapia do corpo inteiro.
do tronco, dos membros, do aparelho digestivo e do aparelho respiratório, tá? Porque tá tudo diretamente relacionado, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Dependendo da criança, a gente vai ter que fazer um trabalho de musculatura oral, obviamente, tá? Tem muitas físios que fazem bem esse trabalho, que não precisa ser, muitas físios, desculpa, muitas fonos que fazem muito bem esse trabalho. Então, não precisa ser a físio para trabalhar a musculatura oral de uma criança necessariamente. Mas tem alguns pacientes que a fono se dá conta que precisa trabalhar outros grupos musculares para poder chegar na boca. E aí ela precisa de uma ajuda de uma físio, tá? Então, isso vai depender muito de cada caso. E tem muitos casos que precisam começar com a físio, para inclusive chegar na boca, e daí a fono assume a parte motora da boca também, tanto considerando comunicação quanto considerando alimentação, e aí a gente consegue melhorar muito nesse trabalho. Outro ponto importante, quando a gente fala sobre crianças não orais, tá? É a questão auditiva. Ah, não, mas fez um Bera e o Bera normal, tá tudo bem. Não, 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 não. Bera é um exame que avalia vias auditivas nervosas. O Bera não avalia ouvido médio. Se uma criança tem otites de repetição ou tem infecções de via aérea de repetição e tem um monte de secreção no ouvido médio, que ela está numa fase que ela está aprendendo a falar, se a gente não botar um dreno nesse ouvido, se a gente não tirar essa secreção, essa criança não vai conseguir se comunicar. Sendo ela autista ou não. Tá? Não estou dizendo que ter secreção no ouvido médio é causa de autismo, não é isso. Mas é causa de uma piora importante da comunicação. Eu tô cansada de ver crianças que depois que foram no otorrino, que botaram dreno, voltam com uma melhora importante do comportamental, porque estão conseguindo ouvir, estão conseguindo falar, e não conseguiam fazer isso antes, tá? Então o autismo parecia muito mais severo porque não conseguiam ouvir. Então a gente tem que cuidar. Eu peço avaliação para otorrino para quase 100% dos meus pacientes, para descartar que tem que botar um dreno aí, mesmo os que já são mais velhos, tá? Então esse é um ponto importante. A físio, a parte motora da boca, a parte auditiva, tá ouvindo? E aí a gente entra na comunicação aumentativa. O que é a comunicação aumentativa? É uma bengala, tá? Quando a gente quebra uma perna, a gente quebra um pé, a gente torce um pé, a gente não precisa de uma bengala para conseguir se locomover. Precisa, né? A gente precisa de uma órtese. A comunicação aumentativa é isso. Ela é uma bengala temporária na maioria das vezes, tá? Não significa que todo mundo que está usando uma muleta, uma bengala, vai usar para o resto da vida. Não é isso. Tem pessoas que vão ter que usar, que nunca melhoram daquela lesão, mas a maioria das pessoas melhora e conseguem se livrar da bengala, conseguem se livrar da comunicação aumentativa. O que as pessoas têm que entender é que uma criança não oral, se ela tem um nível adequado de cognição, muito do comportamento inadequado que aparece é por dificuldade de comunicação. E aí a criança parece agitada, parece agressiva, parece hiperativa, parece desatenta, e na verdade é que ela tem uma dificuldade muito grande de se comunicar e dela tenta achar alternativas. No momento que a gente consegue mostrar para aquela criança que existe uma alternativa para ela se fazer entender, que não é através do nem de puxar alguém, aquilo facilita muito. E ela se acalma, a ansiedade diminui, os comportamentos inadequados diminuem e ela começa a aprender muito mais fácil. E aí vem a facilidade que a comunicação aumentativa traz para a comunicação oral como um todo, tá? Existem várias formas de comunicação aumentativa, desde as pranchas à alta tecnologia, que são os tablets, celulares, aplicativos, computador, há outras formas, libras, linguagem de sinais. Então, assim, existem várias formas de comunicação aumentativa, tem que ver a que mais se adapta às condições
daquela família e daquela criança, porque quando a gente entra com a comunicação aumentativa, todo mundo tem que participar. Não é uma coisa que fica entre a escola, a criança, a família tem que entrar de frente naquilo ali. Porque é a mesma coisa que tu dá a bengala na escola, mas tirar a bengala dentro de casa. Ah, não, aqui em casa não precisa de bengala. Bom, não é justo poder usar bengala em tudo que é lugar, não usar dentro de casa. Então, se a gente dá uma prancha de comunicação para uma criança e ela começa a fazer uso daquela prancha, ela tem que ser viável de ser usada em qualquer lugar que essa criança vá, tá? Então, isso é um ponto fundamental. A comunicação aumentativa não é só para terapeutas, é para todo mundo que está envolvido com aquela criança. E o terceiro ponto que a Suzy, depois podem me perguntar se faltou alguma coisa. O terceiro ponto que a Suzy pediu para eu falar aqui um pouco é do iPlay, tá? O que é o iPlay para quem não conhece? iPlay foi um curso que eu montei a partir de um curso, de uma formação que eu fiz nos Estados Unidos, que chama Play Project. O que é o Play Project? O Play Project é uma formação que habilita profissionais, no caso eu, habilita a mim a habilitar os pais a reabilitarem seus filhos, tá? Então, é uma alternativa, o Play Project, não é o iPlay, tá? O Play Project é uma alternativa a muitas terapias, para quem não tem condições financeiras, para quem não tem acesso a terapeutas. Isso surgiu lá nos Estados Unidos com algumas mães que tinham muito tempo disponíveis para os filhos, mas que não tinham como levar, não tinham lugares para levar essas crianças, isso há muitos anos, tá? E aí, quando a gente trouxe isso para o Brasil, quem trouxe isso para o Brasil foi a doutora Maria Sônia, que é uma neuropediatra, e aí algumas pessoas se habilitaram aqui, especialmente no Sul, nesse método, e esse método hoje eu não faço, mas tem muita gente competente aqui que faz, então quem tiver interesse, a gente pode passar essas informações, a ajudar os pais a serem os reabilitadores dos filhos. O que daí eu senti nessa minha caminhada? Que eu não estava mais fazendo o Play Project. Por quê? Porque me tomava um tempo muito grande, era um custo muito alto para os meus pacientes. Os planos de saúde não cobrem o Play Project, mesmo ele tendo evidência científica de que funciona, tá? E aí começou a ficar uma coisa quase inviável, tá? Para mim, que tinha um consultório lotado, etc, etc. E eu fiquei com aquelas informações todas para mim. Bah, se a mãe tivesse fazendo isso, bah, se aquele pai tivesse fazendo aquilo, bah, se aquele pai tivesse feito play, se aquela avó tivesse feito play. E aí eu comecei a pensar junto com a equipe que trabalhava comigo na parte de produção de conteúdo na época, e a gente decidiu montar um curso que conseguisse passar um pouco dessas informações para essas famílias que não vão fazer o Play Project, mas que querem conseguir chegar nos seus filhos, comunicar com seus filhos e fazer algum tipo de trabalho em casa, tá? Então, o iPlay basicamente é isso, é um curso que foi montado baseado no Play Project, que não é o Play Project, mas que dá algumas pinceladas de dicas, como essa que eu dei da garrafa. Como é que a gente vai chegar numa criança que só quer rodar uma garrafa? O que eu faço se eu chamo e meu filho não olha? Quando é que eu tenho que deixar o meu filho de castigo? Quando é que eu tenho que reforçar uma atitude do meu filho? Então, são vários pontos de dia a dia, tá? Especialmente com crianças atípicas, e não precisa necessariamente ser autista, pode ser TDAH, pode ser superdotado, mas que ajudam a gente a conectar com a criança e a conseguir se comunicar com essa criança. É basicamente isso que é esse curso que se chama iPlay e que a gente põe aí, abre algumas vagas a cada tanto em tanto tempo. Hoje encerrou-se uma leva do curso, mas a cada poucos meses a gente abre de novo e aí se faz online e é bem bacana. Eu acho que para quem tem filho, especialmente para quem tem filho pequeno, independente do nível de suporte, diagnosticado com autismo, o que é pequeno? Até os 4, 5 anos de idade. Acho que vale super a pena. E quem tem filhos mais velhos, que são níveis 2 ou 3 de suporte, também tem dicas valiosas nesse curso aí. Linkou com a minha primeira pergunta lá, né, doutora? Como se conectar com
criança com autismo. O que mais dá dica é isso, tá? O que esse curso mais dá dica é como tu te conectar com teu filho. É o que mais fala sobre isso, assim. E eu acho muito legal, assim, até porque eu fiz esse curso porque eu me apaixonei pelo método que eu fiz lá fora, e achava que era meu dever passar para as famílias o máximo de informações sobre isso, entendeu? Então, acho que é muito bacana. Antes de fazer uma pergunta, eu vou fazer um comentário aqui. Eu fui uma ignorante desse assunto durante muito tempo, porque, na verdade, para quem não sabe, a Mariana foi tratada até há pouco tempo como uma pessoa com deficiência intelectual. A gente tinha um outro tipo de visão, mas eu fui atenta em algumas coisas e algumas coisas eu fiz mesmo sem saber, né? Eu brinco, assim, tem umas coisas que acabaram acontecendo pela minha visão ali com ela. E eu sempre levei muito em consideração o brincar terapêutico, essa questão da brincadeira, de tentar descobrir alguma coisa, de tentar trazer ela mais para perto, porque ela teve alguns momentos, assim, né, afastada. Eu não sabia que era autismo, né? A gente depois começa a ler, entender mais, tentar conectar, tanto que eu fui meio que o diagnóstico pronto para a doutora Marta, só para ouvir ela me dizer, né, doutora? Porque a gente acaba percebendo algumas coisas. Mas eu acho, assim, digo para os pais, por favor, invistam nisso. Aqueles minutos que vocês tiverem, né, uns 30 minutos da sua vida que vocês tiverem, algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, conforme as demandas que têm, mas o brincar terapêutico, ele é sensacional. Esse brincar com o teu olharzinho ali, tu tá brincando, mas tu também tá olhando o que tá funcionando, o que não tá, como é que essa criança tá pegando, como é que a mão tá funcionando, como é que tá sentando, se observa mais uma coisa ou outra, né? E como trazer ele mais para perto da gente, acho fantástico. O A gente iPlay, tem o algumas iPlay é pessoas. sobre isso, né? O iPlay é assim, normalmente é como usar o brincar para se aproximar do seu filho. Então é isso mesmo que a Suzy está falando, assim, a forma que a gente consegue se conectar com uma criança autista é através do prazer, da diversão e do interesse dele. Então é no brincar na maioria das vezes, tá? A Rochelle, só para avisar, assim, a Rochelle, que é a pessoa que me ajuda nas mídias, né, que é o meu braço direito, esquerdo e minha perna, ela é a Andrea. Elas. A Rochelle está chamando aqui, ó. Ela que tem todas essas questões do curso são com ela, não entendo nada. Ela e a Andréia de um lado, a Rochelle do outro, que dão conta do recado. Então ela está passando um telefone ali, quem tiver interesse, conversa com a Rochelle que ela dá uma explicada para vocês. Segue, Suzy. Eu vi aqui duas perguntas de mães, né? Uma para saber, assim, tentar entender um pouco por que os filhos têm tanto interesse em letras e números, assim, uma grande parte dos autistas tem muito essa curiosidade, inclusive precoce, né? E é um foco deles, assim como dinossauros, né? Impressionante. E uma outra pessoa que perguntou a Annelisa a respeito se o segundo filho, sendo o primeiro autista nível 3, um segundo que fale pouco, é agitado, tem dificuldade de entendimento, choros sem sentido, né, sem motivo, indica avaliação para um diagnóstico de TEA. A segunda pergunta eu vou responder primeiro, com certeza absolutíssima, tem que ser avaliado esse segundo filho, tá? Independente do nível do primeiro, o segundo tem que ser avaliado, especialmente se apresentar sintomas e se for menino, que é muito mais frequente, é 4-1 incidência, né? É muito mais frequente ser em menino do que ser em meninas. E em relação à tua outra pergunta, que é do... O que era? Eu acho que é a Elis que perguntou a respeito Das dessa letras. curiosidade tão grande Tá. que eles têm e precoce em letras e números, em saber isso. Tá. E o que é isso, tá? Assim, a gente sabe que existem vários interesses que são mais frequentes nos autistas. Planetas, países, bandeiras, letras, números e dinossauros, tá? Então, assim, por que são esses temas especificamente? Não tem uma explicação óbvia, mas a gente sabe que isso acontece com uma grande frequência, tanto é que é uma pergunta na anamnese. Teu filho tem algum interesse em dinossauro, em animais também, em animais como um todo. Eles sabem o nome dos animais que a gente nem sabe. Esse aqui é um tigre de bengala. Outro dia chegou um lá no consultório e falou: isso aqui é um tigre de bengala. Não, isso aqui é um tigre. Não, esse aqui é um tigre de bengala, porque isso. Ah, bom, então tá. De bengala, eu não sabia que era da bengala. Mas assim,
eles têm esses interesses e esses hiperfocos, né? O que chama a atenção das letras e os números é a questão da simetria. Muitos autistas, eles gostam de padrões, né? Padrões, simetrias, formas geométricas. Então, acaba muito do interesse em letras e números sendo voltado pelas formas das letras e pelas formas dos números. O que não vale para dragão, para planeta e para países, mas vale para as letras e para os números, tá? E aí a gente tem uma coisa que muitas vezes se confunde, que meu filho começou a ler super cedo, quer dizer que ele é superdotado? Não necessariamente. A gente tem um fenômeno no autismo que se chama hiperlexia, que é uma facilidade para ler e interpretar esses símbolos, tá? Que às vezes vem, mas não está associado necessariamente à superdotação. De qualquer forma, se a gente pega uma criança com uma possível hiperlexia e vê que essa criança na avaliação tem outras habilidades acima da média, a gente precisa descartar que essa criança não tenha superdotação em altas habilidades, porque é um diagnóstico muito próximo ao autismo, né? É muito mais comum tu ter altas habilidades de superdotação com TEA associado do que uma coisa isoladamente, assim. Então, tu tem que investigar essas condições atípicas, tá? Se existe uma junção delas ou não. Excelente. Os carros Bruna me também, chamou a alguém atenção, botou não aqui. sei se é porque está no horário, que horas são, Bruna? A gente tá. Nós temos muitas perguntas, mas não vamos Vamos ficar muito tempo do conseguir. doutor. Eu quero fazer uma última pergunta que é referente ao curso. É... Não consegui. Não conseguiu me ouvir? Sim. Estou te ouvindo, Rafael. Se é para famílias, ou para profissionais, ou para ambos públicos. Para os dois. Famílias e profissionais. Para todo mundo. A Rochelle colocou ali que a gente vai fazer uma abertura relâmpago, porque tem bastante gente interessada. Então, assim, provavelmente amanhã no Instagram, ela deve colocar um chamado relâmpago para quem tiver interesse em entrar no curso. E eu super recomendo. Tá. Doutora, muito obrigada. Eu ouvi uma frase da Fátima De Quant que diz que não existe certo ou errado no autismo, né? Que existem pessoas tentando fazer dar certo e nós como mães continuamos sempre tentando. E lives como essa, aulas, né? Porque hoje eu tive uma aula, são muito enriquecedoras, tá? Eu só tenho a agradecer, a Ama agradece muito a sua disponibilidade, muito obrigada por poder participar. Temos muitas perguntas, muitos questionamentos, mas tomara que tenhamos outras oportunidades como essa. Eu que agradeço, é um prazer. Eu adoro a Suzy. Qualquer coisa que ela me pedir, sempre a resposta vai ser sim. Então, manda por ela que a resposta vai ser sim. E assim, perguntas que quiserem, podem mandar pelo direct. Eu tento responder com todo mundo, tá? Às vezes passa uma coisa ou outra, mas eu tento responder a maioria das pessoas. Então, se vocês tiverem pergunta, pode fazer no meu Instagram. Tô super disponível para qualquer outro momento desses de troca. E eu que agradeço. Eu acho que exatamente tudo que a gente consegue fazer já está valendo a pena, né? Um pouco de informação que a gente consegue passar adiante já está valendo a pena. Nós temos aí mais de uma década, né, juntas, doutora Marta, e eu só tenho a agradecer, assim. Eu tenho certeza que a minha maternidade atípica, ela foi transformada, ela vai sendo transformada também com o teu auxílio. Claro, de todo o pessoal que trabalha junto, assim, né, mas a gente tem essa segurança com o médico faz toda a diferença pra gente, né? Tem que ter essa química boa, assim. Então, eu te agradeço muito por ter auxiliado de alguma forma todos esses pais e mães que estão aqui, porque o nosso intuito é esse: trazer informação, ajudar as pessoas, tentar auxiliar de alguma forma. Né? O nosso propósito, assim, a Bruna tem sido incansável nisso através da AMA, junto com o nosso pessoal ali junto. A gente teve muito apoio hoje. Muito obrigada, Rochelle. Muito obrigada, Thalita. A gente não teria conseguido sem vocês, assim, muito, muito obrigada mesmo, tá, Marta? A gente fica muito feliz por esses momentos maravilhosos que a gente passou agora. É um prazer
prazer e eu que agradeço vocês. Eu acho que essas mães, assim, como vocês, pessoal do Colo de Mãe, vocês que fazem a grande diferença, assim. Vocês vão Amo o puxando, Colo de Mãe. vocês vão montando uma corrente aí que faz tudo valer a pena. Então, vamos juntas, podem contar comigo sempre, Muito tá? obrigada. Beijo grande pra Obrigada. vocês. Boa Muito Beijo. noite. obrigada. Muito obrigada a todos que Vou estiveram conosco. tentar deixar gravado. Agora eu vou Por encerrar e favor. vou tentar deixar gravado e eu compartilho com o Ama aí. Excelente. Tá bom, obrigada. Tá? Beijo, gente. Obrigada pela presença. Beijos.